Dia 9 de julho de 2020, quinta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos do 7 ao 15. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, diante desta palavra de nosso Senhor, não é? De um certo modo, nosso Senhor envia os seus discípulos em missão. No Evangelho de ontem, ele escolheu os discípulos e lhes deu autoridade. Hoje, envia na missão, mas dizendo para que cada um possa viver na simplicidade e, de um certo modo, o carisma próprio da igreja, a pobreza. E ele diz, de graça recebestes, de graça deveis dar. Nós, ministros da igreja, somos convidados a viver esta certeza e esperança. Nós vivemos, né, de um certo modo, os bens materiais não são a primeira ordem, ou seja, o nosso desejo. O nosso desejo é salvar almas, é viver a pobreza. Claro que o próprio Cristo nos diz, né, que o operário é digno do seu salário. Com isso, não quero dizer que, né, nós vamos abnegar, né, daquilo que nos corresponde. Mas é necessário entender. A nossa igreja, né, desde os seus primórdios, né, foi criada, né, no sentido de quê? De ajudar o próximo, estar próximo daqueles que necessitam. E Jesus, né, neste envio, né, dos seus apóstolos, ele diz, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Pela autoridade de Cristo, o ministro de Jesus tem esta autoridade. Então nós exercemos o mandato que Jesus nos deu. E inclusive é o próprio Cristo que diz, né, quando na missão, né, ver aquela família que é digna para receber o sacerdote. Se a família, né, não é digna, não quer ouvir a palavra, né, até a poeira dos pés deve ser jogada, lançada contra a pessoa, contra a família, contra aquela cidade. Ou seja, quem é incapaz de acolher o reino, de acolher o Cristo e o seu evangelho, não é digno dele. Não que agora, né, os sacerdotes vão amaldiçoar, ou até um missionário, uma missionária, um religioso, ou uma religiosa, ou um fiel leigo. Aqui na nossa arquidiocese temos momentos muito belos, né? A missão que a catequese faz, né, de toda a arquidiocese, vai numa paróquia e passa, né, e faz um dia missionário de visita, de evangelização, e tão bela experiência, não é? Então o mandato do Cristo, a princípio dado aos discípulos, mas toda a igreja é chamada a viver esta experiência. Ide por todo o mundo, não é? A alguns nosso Senhor dá a graça, a força, não é? E dá um carisma especial. E esse carisma não é para si, é para o outro. Não é? Então, que nós descobramos qual o dom, qual o carisma que Deus nos deu para colocarmos a serviço do reino. Lembrem-se, todo dom e todo carisma é para ser colocado a serviço da igreja do povo de Deus. Então peçamos a Jesus que a cada dia nos dê a graça e a força do Espírito Santo para colocar os nossos dons a serviço do Cristo e da igreja. Que assim seja. Amém.